Olá, pessoal. Namastê. Que a paz esteja com você. Muito bem, pessoal. Vamos, dar sequência aqui no estudo que nós estamos fazendo acerca, do tema que foi levantado, que é a síndrome de Estocolmo. É a relação. Que relação que a gente vai fazer aí? Não, que eu vou fazer? Não. Eu não faço essa relação por mim mesmo. Essa é uma crítica do pessimismo filosófico, também conhecido como ateísmo, tá? Não sou eu que faço, eu vou traduzir aqui. Assim, assim, na primeira instância, ela é pertinente, tá? É uma crítica que procede, ela não é uma crítica meramente é, opositora pela oposição em si, ela tem uma fundamentação que merece atenção, porque de fato corresponde, né? Tem uma correspondência aí com, sabe, com o que nós vemos. Então, olha só, veja bem. Bom, assim, se a gente traçar a história, tá? Da humanidade na sua. Porque a gente tem que lembrar que o movimento histórico mostra que a intuição Deus é intrínseco à consciência, faz parte da consciência. Se essa intuição Deus é uma criação genética para a preservação da espécie, ou se ela é um fator inerente à consciência pelo fato de ela ser um ente transcendente, a combinação genética, o material, chamado material, etc., isso independe, tá? Independente, essa não é a questão aqui. A questão é que a intuição Deus é intrínseca à consciência. Tanto faz se ela é resultado, do instinto de preservação genética ou se ela corresponde de fato, a um processo pré-existente, o que vem dizer, o que significa dizer que faz parte do ente pelo fato de que o ente é um ser transcendente. Tanto faz qual seria aí a raiz ou a fonte dessa intricidade, dessa, desse potencial inerente ao ser. Isso independe. O fato é que esse potencial está, na potência, que é a consciência, e ela manifesta intuitivamente a busca desse princípio que é um ente, é fundador da própria existência, ou seja, uma origem para si mesma. Ela tenta buscar a sua origem, tá? E aí ela vai passar por um processo de construção dessa intuição, que nós chamamos de deuses, as mitologias, a busca de um deus, etc. Até que então, cortando a história, através do afunilamento intelectual, do refinamento intelectual, chega-se a um conceito super evoluído, um conceito super sofisticado, que foi, inclusive, mencionado pelo Santo Anselmo, um pensador, um dos patriarcas, dos pais do cristianismo moderno. Ele vai, então, apresentar a ideia do conceito de Deus como sendo um conceito hermético e perfeito, a intuição Deus. Então, a humanidade ela vai se desenvolvendo, o cérebro humano vai se desenvolvendo, o intelecto vai se refinando, a ponto de que ele chega em um momento em que ele renuncia à mitologia da criação dos deuses, que são um alter ego aí do ser humano, uma extensão do ego humano, mas com muitos poderes, e passa, então, a assumir uma monolatria, ou seja, uma ideia única de um monarca absoluto, que é a ideia de Deus único e absoluto. Tá? Então, chega nesse ponto aí. Então, até chegar nesse ponto, desse refinamento aí, o que acontece? O ser, ele tem uma relação com seres que criam o homem e mantêm o homem preso, ok? Num cativeiro, que é a própria humanidade. Então, a humanidade é considerada uma prisão, o ser humano está aí aprisionado, etc. E quem teria colocado a alma aí nessa prisão? Deus. Ele mesmo teria colocado. Seja por conta de que a alma, que é o processo do paraíso perdido, estivesse, nós não falamos sobre o filho pródigo, a metáfora do filho pródigo, que é a renúncia do paraíso voluntariamente, que seria a questão do livre-arbítrio. Nós não falamos sobre isso ainda, a gente vai falar logo mais lá na frente, tá? Mas nós já falamos sobre o paraíso perdido, que é o problema da felonia, em que o ser, por uma questão de rebeldia, então é expulsa do paraíso e ela então é enviada para um cativeiro, para um aprisionamento.
conhecido como mundo material, ok? Então, e também por conta, né, da expulsão do paraíso devido à desobediência, né, do caso do mito do Adão e Eva. Então, seja ele pelo Criador, né, o Lúcifer, ou seja pelo Adão e Eva, enfim, ambos os casos são a mesma situação em que ocorre uma rebeldia, uma desobediência civil, e esses seres que desobedecem esse monarca absoluto são enviados para a prisão, conhecida como mundo material, terra, etc. Tá? Então, essa ideia, né, remonta aí a uma punição, né, a um cativeiro, por conta de um comportamento inadequado da parte da mônada, da centelha, que, rebelando-se contra o Criador, desafia-o de maneira por acidente ou voluntariamente e recebe como resultado consequente o cativeiro, que né, o chamado mundo material. Então, tem essa vertente e tem a vertente em que nós estamos tratando agora, de que a mônada, então, ela é gerada pela mente criativa do Criador, e esse mesmo Criador vai, então, criar uma realidade chamada mundo material, que é um ambiente externo, uma espécie de incubadora, e ele vai, então, colocar essas sementes nessa incubadora, assim como o jardineiro coloca as sementes na terra, né? Ele vai, então, fecundar essa incubadora chamada universo com essas mônadas para que elas, então, se desenvolvam, ok? Então, esse é o conceito de evolução, criação com evolução. E aí, nesse caso, o que a gente observa, né, é que, devido ao fato de haver muito sofrimento, muita vicissitude, muita contradição na criação, muitas dores, muitas doenças, catástrofes, etc., que o processo, né, em que é imposto a essa mônada, a essa entidade viva, a essa consciência, o sistema de evolução, ou seja, como ela vai evoluir, passa por processos de muitas dores, né, de muitos sofrimentos, ok? De muita, sabe, pressão, né? A morte, as doenças, etc. É uma pressão muito grande sobre essa mônada, essa consciência que passa por tudo isso, mas que isso se justificaria pelo fato de que Deus nos amaria, ok? E caso a gente nós não cooperássemos com esse amor, podemos residir aí para sempre num ambiente bastante, né, assim, desconfortável, que é o que se conhece como inferno, caso a pessoa não decida por si mesma por amar essa pessoa, então ela terá o destino de ir ao inferno. Ou então, no caso que parece ser menos grave, né, é que quando a pessoa comete muitas falhas, violências, etc., então ela vai ao purgatório, né, para se expurgar desses sofrimentos aí que é conhecido como karma. Isso, né, a gente até pode considerar como plausível, que é como uma espécie de punição natural para quem comete as infrações, mas o ato de não amar essa pessoa suprema condenaria essa alma à condição do inferno, segundo algumas vertentes, né? E esse comportamento que se atribui a Deus como um ser que vai punir a entidade viva, seja com inferno, seja com catástrofe, seja com algum tipo de praga, né? Inclusive, né, no livro, no livro que é conhecido como o Apocalipse, está descrito, né, que no final dos tempos, isso é a descrição que está lá, eu só estou refletindo aqui, vai vir 4 anjos que vão então colocar, né, 4 potes, descarregar sobre a humanidade 4 potes repletos de pragas, pestes, doenças, misérias e sofrimentos. E essas pestes consumirão as pessoas de forma como, né, uma picada de uma cobra que vai matando as pessoas com dores lacerantes aos poucos. E no final das contas, né, então seria lançado sobre as pessoas da terra, os restantes, né, que sobrassem, fogo. Então elas seriam incineradas depois de serem, né, assim, passarem por várias torturas, seriam finalmente incineradas. Isso é a descrição do Apocalipse, né? Então aí você vê que essa descrição do Apocalipse descreve algo muito parecido com uma cena de uma pessoa num cativeiro, né,
sob o jugo de um serial killer, em que ela então vai passar por vários tipos de tortura e no final ela será finalmente, né, assim, assassinada, depois ela será diluída num ácido ou será incinerada, alguma coisa assim. Então, o serial killer, ele pode fazer isso com uma vítima, ou apenas uma. E na descrição do Apocalipse, você tem aí um super, né, um ser super poderoso que também atuaria assim com relação às pessoas, né, de um modo geral, ele faria isso com as pessoas, pelo fato de essas pessoas, em tese, o renegarem, né, não se interessarem por ele, não quererem amá-lo. E ele não admitiria que essas pessoas continuassem vivendo de uma maneira, assim, desinteressadas dele, e por isso essas pestes seriam jogadas sobre ele, sobre essas pessoas, elas seriam então devoradas por as pestes e depois seriam incineradas no fogo final, né, que seria o fim dos tempos, né, o fim do mundo, como está sendo descrito lá. Isso é uma descrição. Agora, da análise consciente da realidade que nós vivemos, é que as dores, os sofrimentos, todas as vicissitudes pelas quais nós passamos seriam demonstrações, né, do afeto de Deus para conosco, para que nós pudéssemos evoluir. Então, o mundo material seria uma demonstração do afeto do Criador para conosco. A nossa situação dentro do mundo material seria uma demonstração da gentileza, da bondade e do afeto do Criador para conosco, criatura, que teria nos dado, né, assim, o direito à vida. E nós, então, viveríamos sob o jugo desse, ou sob a orientação, ou sob a direção desse Criador aí. E aí, o pessimismo filosófico, que é o ateísmo, vai traçar um paralelo entre o teísmo, ou seja, a devoção a esse Deus, com a síndrome de Estocolmo. Por quê? Na síndrome de Estocolmo, seja por algum tipo de pressão, guerra civil, abuso sexual, enfim, qualquer tipo de... A vítima desenvolve empatia pelo agressor e justifica os atos do agressor como sendo uma demonstração de afetividade. Pequenas gentilezas que o agressor demonstra seriam amplificadas pelo abusado para que é uma tentativa da própria, né, mente de fazer um concílio entre a manutenção daquele estado de sofrimento e o jugo, que é a pressão de estar sob o jugo de um raptor violento. Então, o paralelo é que nós, almas, ao justificarmos ou louvarmos, adorarmos um Deus, né, que teria nos colocado no mundo material sob essas condições de ter que viver, morrer, adoecer, catástrofes naturais, nós passaríamos por um processo de tortura contínua, não é? E ao mesmo tempo nós teríamos consciência de que essa tortura está em andamento, porque é o medo da morte, o medo das doenças, tudo isso daí seria aqueles momentos prévios antes da execução da vítima pelo agressor, em que a vítima fica, não é, imaginando os sofrimentos pelos quais ela passará na mão daquele agressor. Então, o medo da morte, o medo das doenças, seriam percepções das pessoas, das almas, na relação com esse Criador perigoso, abusivo e violento, que no final das contas já nos condenou à morte. E nós, então, para tentarmos conciliar a nossa existência com esse Criador agressivo, então, teríamos gerado em nós um mecanismo de defesa que seria uma empatia com esse Criador. Tá? E essa empatia com esse Criador nos faria gerar todo o tipo de religião, de adoração, de consideração acerca desse Criador, elevando a condição de ser bondoso. Né? Então, nós tentaríamos transformá-lo num ser bondoso para que a nossa relação com ele não fosse assim tão perigosa para nós e para aqueles que nós amamos, nossos filhos, etc. E haja visto, né, que vai se fazer, então, o rastreamento da história da criação, da relação do homem com Deus. Até nós citamos Demócritos, né? No passado, as pessoas elas tinham muito medo dos deuses, porque eles eram castigadores, né, violentos, vulcões, doenças, eram todas castigos dos deuses, pelo fato dos seres humanos não serem cooperativos com eles. Então, as pessoas viviam sob
um estado de tensão na convivência com os deuses. E o Demócrito sugeriu que, na medida em que nós soubéssemos, entendêssemos como funciona realmente a natureza, o nosso medo, o nosso temor dos deuses diminuiria. Os pensadores pessimistas falam a mesma coisa, né? Então eles vão partir do princípio de que, na medida em que nós compreendemos como é que funciona a psicologia, como é que funciona a natureza da criação, o nosso medo de Deus desaparece e nós vamos ter uma vida mais, vamos dizer, né, digamos, mais feliz ou mais aliviada. É uma tese, né? Então essa é a tese. Essa tese já foi apresentada lá por Demócritos há algumas centenas de milhares de anos e ela é reapresentada agora pelo pessimismo filosófico, que é o ateísmo, sob a forma, né, da crítica ao conceito de Deus, que colocaria o ser humano sob o jugo de um medo contínuo, um medo constante, que seria exatamente o medo que um raptor, aliás, que um raptado sente devido à convivência com o raptor. E essa convivência contínua, essa convivência prolongada com o raptor violento, geraria no raptado esse fenômeno de produzir uma relação afetiva com o raptor para tornar a experiência do raptado em relação ao raptor uma experiência mais amenizada, com menos sofrimento, envolvendo empatia, tentando transformar o raptor num ser mais benéfico, quem sabe mais gentil, dessa forma. E na medida em que a história da humanidade vai se desenrolando, a gente vai vendo essa tentativa de transformar Deus, né, um ser, ou os deuses, em seres tirânicos, agressivos, violentos, em um ser bondoso, em um ser pacífico, em que, recentemente, na história, pelo menos na história, né, do teísmo ocidental, né, que é o que a gente entende aqui como basicamente as religiões principais, né, que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, a gente consegue ver esse progresso da transformação do Deus poderoso e tirânico para o Deus gentil, bondoso e amistoso, né, na conversação, como no caso, o cristianismo é essa evolução, nessa relação com Deus, transformando esse ser tirânico e violento num ser bondoso e pai amoroso, amistoso. Então, o pensador pessimista vai colocar essa conversão de Deus como parte do processo de uma síndrome de Estocolmo coletiva, em que as consciências estão aprisionadas numa condição, como Richard Dawkins descreve, né, como uma natureza fria e insensível, e também indiferente ao sofrimento humano, uma parte integrante do processo, né, que leva o ser a formular uma ideia. Ao ter formulado a ideia de Deus, agora precisa lidar com esse ser, né, criado na própria mente, e convertê-lo para o bem, porque ele foi criado originalmente com ideias muito aterrorizantes, né? Devido ao contato com a natureza, a pressão da natureza, a violência da natureza. Então, essa violência foi transferida para o Criador, como sendo refração do Criador, e agora, né, os seres humanos estão tentando, né, as pessoas tentariam, então, uma reconstrução desse ser, transformando esse ser de violento para bondoso, muito embora essa conversão para o bondoso não seja uma conversão pragmática, porque os sofrimentos da humanidade ainda continuariam. Embora o conceito sobre Deus tenha sofrido uma evolução nessa relação, dentro da síndrome de Estocolmo coletiva, em que o raptado consegue converter o raptor a ter comportamentos mais bondosos, e a relação psicológica entre o raptado e o raptor é uma relação de diálogo, de afetividade, de acolhimento, pelo menos do ponto de vista psicológico, do ponto de vista pragmático, essa relação de não violência não teria terminado ainda. Porque, muito embora o ser humano vai apresentar um discurso agora de não mais de medo de Deus, mas um discurso de amor a Deus, ainda assim se observaria que essa violência da criação, pressionando a criatura, ainda está sob efeito do cativeiro. E que essa ideia de amor a Deus não seria nada mais, nada menos do que uma síndrome de Estocolmo coletiva, como consequência de se observar a violência da natureza, ou seja, o problema do mal, e a relação da consciência envolvida numa criação repleta de mal e sofrimento. Isso, então, seria
a tentativa do ser humano de expressar esse louvor, esse amor a Deus, ou atribuir a criação a Deus, seria uma variação da síndrome de Estocolmo, só que transferida para o coletivo, por conta desse fato de que a natureza não apresenta sensibilidade amorosa, paternal, acolhedora, mas ela é insensível, não cruel, mas dura e insensível, indiferente ao sofrimento do ser. Então, das duas opções, entre haver um ser cruel e promovedor do mal sobre as suas criaturas e não haver um ser assim, seria mais saudável psicologicamente não haver um ser assim. Porque se houvesse um ser assim e nós ainda assim adorássemos esse ser, isso não seria amor, e sim uma variante da síndrome de Estocolmo coletiva. Me parece interessante, né, a crítica, na verdade, ela é bastante sedutora e ela procede do ponto de vista da análise objetiva, né? Aparentemente parece que existe realmente esse paralelo aí na construção da ideia do relacionamento, né, com Deus. E o conceito de síndrome de Estocolmo ele é bastante aplicável quando se olha a história da humanidade na sua busca de entender essa intuição de Criador e a relação com a criatura e a criação do mundo nos moldes em que ele foi projetado e a relação que tem esse desenvolvimento da criatura dentro da criação. Então, a mônada, o projeto inicial do Criador, né, que cria uma mônada, que cria uma incubadora, que é o mundo chamado material, e coloca essa mônada aí para evoluir, pode até, supondo-se que tivesse sido essa história mesmo, ou seja, supondo-se que esse relato proceda em relação à realidade, isso não significa que esse criador, havendo esse criador, fosse de fato uma pessoa amável, né? Porque um ser que fizesse isso nas condições em que nós vemos o mundo material, não poderia ser uma pessoa, não poderia ser considerada do ponto de vista moral uma pessoa amável, e sim uma pessoa realmente aí voltamos, né, ao período da criação dos deuses, uma pessoa temível, uma pessoa terrível, porque construir um mundo com todas as armadilhas de dores e sofrimentos e colocar as almas inocentes aí para evoluir na relação com essa quantidade de dores e sofrimento, naturalmente, né, vai fazer com que o ser também se torne um abusador. Por quê? Diante de tanto sofrimento, de tanta dor, a tendência é que a pessoa acaba criando uma conivência com isso daí e, ao mesmo tempo, né, também se desenvolvendo como um ser capaz de atrocidades. Haja visto que uma das colocações dessa crítica são, né, o comportamento bizarro de representantes de Deus contra a humanidade, como, por exemplo, queimar as pessoas vivas. Não é? Isso seria um ato de amor ao Criador, porque já que ele tem a intenção no futuro de criar, de queimar todas as pessoas, então se nós queimássemos algumas delas, não estaríamos tão contrários assim a Deus, ou estaremos pareando com ele, e quem sabe com isso, até demonstrando uma certa simpatia, né, a esse Criador, com essa característica, pelo fato desse conceito imprimir sobre as consciências a ideia de que é bom, né, fazer isso com as pessoas, já que o Criador faz. Então, intuitivamente, nós também seguiríamos aí nos passos do Criador, abusando de outras criaturas, né? Então, aquela história em que o abusado tende a manifestar certos comportamentos semelhantes ao do abusador. E o comportamento bizarro do ser humano, de violência em nome de Deus, ou de violência, né, para se, enfim, harmonizar-se com o Criador, seria uma das variantes da lesão psicológica do ser nessa relação com esse ser criador abusivo e violento. E que, portanto, novamente, né, para finalizar aqui esse vídeo, para finalizar a fala, a ideia de Deus nos moldes em que ela é apresentada na humanidade, ela então seria um ato cruel da parte desse Criador, caso esse Criador existisse, caso o relato procedesse, esse Criador não seria um Criador bondoso e gentil, e que pequenos atos gentis, a beleza do céu, a beleza das flores,
os alimentos, o sol, seriam pequenas gentilezas do raptor que, por nós, ampliadas ou amplificadas, faríamos dessa consideração, dessa gentileza, uma descrição de um ser belo e criador, quando, na verdade, seriam pequenos atos de gentileza em meio a grandes atos de violência e atrocidade. Então, estaremos lidando com um serial killer e nós, como fundamentadas na síndrome de Estocolmo, amplificaríamos essas pequenas gentilezas, considerando esse raptor um ser amável, quando, na verdade, ele não é. Então, ao invés de adorar um ser assim, o que seria o equivalente do culto a um problema psicológico coletivo, o mais perfeito seria eliminar esse ser. Se não fosse possível eliminar esse ser fundamentalmente, seria pelo menos dignidade psicológica não amar esse ser e também não temer esse ser, porque já que esse ser ele tem poder para cometer a violência, então temer esse ser seria naturalmente o que se espera, né, o que seria consequente, mas viver a vida como se esse ser não existisse seria muito mais saudável do ponto de vista psicológico do que esforçar-se para louvar, adorar ou até mesmo amar esse ser, o que seria, do ponto de vista da crítica do pessimismo filosófico, né, ou ateísmo, o reflexo de uma lesão psicológica coletiva por um longo período de associação com o raptor, que é a ideia de Deus. Então o Richard Dawkins, por exemplo, vai criar o livro, né, vai escrever o livro God Delusion, que significa Deus é uma ilusão. Faz mal à psicologia, que faz mal ao bem-estar da saúde mental das pessoas, e ensinar as crianças a adorar, a louvar e amar um ser assim seria um ato, não é, da nossa capacidade de abusar daqueles que são inocentes, assim como nós estaríamos sob julgo de um abusador poderoso e predisposto, finalmente, a matar, no final, todas as suas vítimas do cativeiro. Então, essa é a crítica do pensador, tá? Então, aí, não, aqui, tá? Essa não é a nossa posição, porém, é uma crítica relevante que não dá para simplesmente assim, considerar que isso é fruto de uma mente diabólica ou fruto de uma pessoa do mal. Não é nada disso. É uma crítica relevante, baseada numa observação, e isso deve ser, assim, para pensadores, né? Logicamente, deve ser olhado com uma certa, digamos, coerência, porque é um argumento coerente que está sendo apresentado e o advogado da causa suprema terá que ter, logicamente, né, argumentos de defesa para corresponder a esse argumento, que é a antítese. Essa é a antítese da ideia da mônada, né, que é gerada da mente do Criador e colocada no mundo material para evoluir, né, o chamado mundo material para evoluir. E que esse método não refletiria um ser saudável psicologicamente ou amoroso, mas senão que um ser cruel e até questionável do ponto de vista da razão humana. Inclusive, para finalizar agora sim, um dos argumentos que o pensador, né, pessimista vai apresentar em relação a Deus é o seguinte: não importa se Deus existir, né, mesmo que ele existisse, não significaria que ele é um ser amável, porque de todas as experiências que nós temos do mal, dos sofrimentos, das dores, e nós estamos envolvidos nisso tudo, não indica que esse ser seja um ser amável. Então, se esse ser existir e estar diante de mim, isso não é o suficiente para me inspirar a amá-lo. Eu posso até aceitar a existência dele, mas amar é outra coisa. A gente não tem a obrigação de amar um ser que nos coloca numa situação de sofrimentos assim. O contra-argumento, nesse ponto, vai ser de que, na verdade, nós cometemos o erro e nós somos culpadas e, por isso, o sofrimento é nosso. E aí tenta-se artificialmente, né, absolver o Criador dessa função de ter criado os males e joga o peso da responsabilidade sobre a entidade viva, que é justamente, volta-se novamente à teoria do paraíso perdido, né, da felonia, para justificar o problema do mal. Então, você, como um jogo de dados, né, que você
joga para lá e joga para cá, e esse impasse aí entre um criador, em tese, bondoso e gentil, e uma realidade violenta e hostil, né? Então, como é que vai ficar isso daí? Seguimos na nossa observação e vamos ver qual seria, então, a alternativa que nós apresentaríamos aí para resolver esse problema do ponto de vista do conceito védico, tá bem? Muito bem, obrigado pela atenção, namastê, fique na paz e até logo mais.